Olá pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química 1 do cursinho da UEL e hoje a gente vai iniciar a apostila número 2, unidade 8 e aprofundar um pouco mais no conteúdo de ligação covalente. Iremos comentar sobre a ligação covalente do ponto de vista dos orbitais, entender os tipos de ligação covalente, ligação sigma e ligação π, além de aprender um fenômeno importante chamado hibridação de orbitais. Antes de começar, vale a pena a gente revisar um conteúdo abordado lá na unidade número 4, que é o conceito de orbital. A gente viu na unidade 4 que orbital é a região do átomo onde há a máxima probabilidade de se encontrar o elétron. Cada orbital pode comportar no máximo 2 elétrons. E esses orbitais são as subdivisões dos subníveis que a gente já conhece bem. Então, cada subnível tem um número certo de orbitais. Por exemplo, subnível S tem 1 orbital, subnível P tem 3 orbitais, subnível D, 5 orbitais, subnível F, 7 orbitais. A gente viu também sobre a forma dos orbitais. O orbital S tem forma esférica, o orbital P tem forma de halteres, e os orbitais D e F a gente acaba não trabalhando a nível de ensino médio. Então temos ali o orbital vazio, que a gente deixa apenas o quadradinho vazio, o orbital com elétron desemparelhado, com uma setinha, um elétron apenas, e o orbital com elétrons emparelhados, em que obrigatoriamente os 2 elétrons estarão com sentidos de rotação contrários. Uma coisa importante que a gente viu também a respeito da distribuição dos elétrons nos orbitais. Os elétrons ocupam primeiramente os orbitais vazios, que é aquela famosa regra de Hunt, certo? Então, para 1 elétron no orbital, a gente vai colocar uma setinha. Para 2 elétrons, a gente vai colocar o primeiro dentro de um orbital, o segundo elétron no segundo orbital. Para 3 elétrons, o primeiro no primeiro, o segundo no segundo, o terceiro no terceiro, certo? E para 4 elétrons, então a gente vai seguindo 1, 2, 3, do jeito que a gente conhece, e o quarto elétron entra lá no primeiro orbital, sempre com sentidos de rotação contrário. E assim por diante, quinto elétron e o sexto elétron. Agora a gente vai trabalhar a ligação covalente do ponto de vista do Linus Pauling. O Linus Pauling chegou à conclusão de que a ligação covalente ela vai ocorrer a partir da fusão de orbitais, ou seja, ocorre uma interpenetração, uma fusão de orbitais com elétrons desemparelhados. Somente os elétrons desemparelhados vão dar origem às ligações. Guardem isso importante. Então, quer dizer o seguinte: quando temos o orbital incompleto, vai poder gerar ligação covalente, certo? Então, o número de elétrons desemparelhados no orbital vai fazer com que a gente tenha um determinado número de ligações. Por exemplo, aqui, um elétron que a gente vê, dentro do orbital, um elétron desemparelhado vai fazer uma ligação. Aqui a gente tem 3 elétrons desemparelhados, 3 ligações. E aqui, com os elétrons emparelhados, 2, vai fazer 2 ligações. Outro exemplo aqui, olha, apenas um elétron desemparelhado, uma ligação. E aqui, tem algum elétron desemparelhado? Não, então nenhuma ligação. Aqui, apenas 2 elétrons desemparelhados. Aquele orbital vazio não tem elétrons desemparelhados, então não vai participar de ligação. Apenas 2 ligações, certo? 2 elétrons emparelhados ali, não vai ter ligação. Aqui, um elétron emparelhado, uma ligação. E aqui, nenhum elétron, nenhuma ligação. Beleza? Agora vamos tentar entender a partir do ponto de vista desses orbitais moleculares. Pegando um exemplo aqui, a molécula de hidrogênio. Temos ali o hidrogênio atômico, com orbital atômico, orbital S. Orbital S forma esférica. O segundo hidrogênio com seu orbital S também forma esférica. O que vai acontecer aqui? União de orbitais. União de orbitais gerando um novo orbital. Orbital molecular, certo? Orbital molecular. Esse orbital molecular surgiu da união de 2 orbitais S. Então, orbital molecular SS, certo? Para a gente representar pelos quadradinhos ali, pelos orbitaizinhos
em quadradinho. Então temos ali o primeiro orbital do primeiro átomo, o segundo orbital do segundo átomo, cada um com um elétron desemparelhado. Com isso, a união dos orbitais atômicos gerará um orbital final, que é o orbital molecular, certo? Então, a partir disso que os orbitais atômicos darão origem aos orbitais moleculares. Existem dois tipos básicos de orbitais moleculares: orbital tipo π e orbital tipo sigma. A gente vai começar com a ligação sigma. A ligação sigma ela vai ocorrer a partir da interpenetração de orbitais em um mesmo eixo, certo? Para a gente entender isso, vamos pegar um exemplo. Exemplo aqui do próprio hidrogênio, a gente tem o seguinte: a união dos orbitais s dará origem a um grande orbital SS. Essa interpenetração dos orbitais se deu a partir de um mesmo eixo. Então, a gente vai ter a ligação do tipo sigma. Então, a gente vai chamar essa ligação de ligação sigma. Ligação sigma de um orbital S para um orbital S. Sigma de S para S. Agora, a gente vai pegar um outro exemplo, o HCl, e a gente vai juntar o orbital S do hidrogênio e o orbital P do cloro. A gente percebe que essa fusão do orbital S com o orbital P se dá em um mesmo eixo, dando no mesmo eixo ligação sigma, certo? Ligação sigma, de qual orbital para qual orbital? O orbital S do hidrogênio para o orbital P do cloro, S para P. Mais um exemplo aqui, ó. A molécula do cloro, orbital P do primeiro cloro, orbital P do segundo cloro. Fusão dos orbitais em um mesmo eixo. Então, ligação sigma do orbital P para o orbital P. Outro exemplo, molécula da água. A gente tem o seguinte ali, ó. Orbital S do hidrogênio, orbital P do oxigênio. Primeira fusão aqui de orbitais, hidrogênio e oxigênio, mesmo eixo, eixo X, e a gente tem uma ligação sigma, certo? Vai entrar um segundo átomo de hidrogênio com o seu orbital S, e assim a gente tem uma segunda ligação de orbital S com orbital P. E a gente percebe também que essa segunda ligação se dá em um mesmo eixo, só que agora no eixo Y, tá bom? Então, nesse caso, a gente tem duas ligações sigma. Então, a primeira é sigma, S para P, a segunda também é sigma, S para P. Agora a gente vai ver sobre a ligação π. A ligação π ela ocorre a partir da interpenetração de orbitais em eixos paralelos, tá bom? Ou seja, quando já existe uma interpenetração em um mesmo eixo, quando já existe uma ligação sigma anteriormente. E qual situação que isso vai aparecer então? A ligação π ela vai aparecer quando temos ligação dupla ou ligação tripla, certo? Para a gente entender, eu vou pegar um exemplo aqui do oxigênio. Então, a gente já sabe, né, que o oxigênio vai fazer duas ligações. E na molécula de oxigênio vai ocorrer uma ligação dupla entre o primeiro átomo de oxigênio com o segundo átomo de oxigênio. Vamos tentar entender isso a partir dos orbitais. Então, temos o seguinte aqui, ó. O orbital do oxigênio, o primeiro orbital do oxigênio, o segundo orbital do oxigênio, e a gente tem primeiramente uma interpenetração de orbitais em um mesmo eixo. Mas ainda falta uma ligação. Então vai aparecer um segundo eixo, um segundo orbital do primeiro oxigênio e um segundo orbital do segundo oxigênio. Esses orbitais estão em eixos paralelos. E a gente tem essa fusão dos orbitais a partir de uma pequena ponte que a gente pode colocar como overlap. Essa fusão de orbitais em eixos paralelos a gente vai chamar de ligação π. Então a gente tem inicialmente ali, só para deixar bem claro, a primeira ligação em um mesmo eixo, ligação sigma, do orbital P do primeiro oxigênio para o orbital P do segundo oxigênio. A segunda ligação, ligação π, eixos paralelos a partir de um eixo do primeiro oxigênio para o orbital P do segundo oxigênio. A π é sempre de P para P, beleza? Mais um exemplo aqui, ó, o nitrogênio. Nitrogênio a gente viu na aula anterior que
vai fazer 3 ligações, e quando temos na molécula de nitrogênio, os átomos estão unidos por ligação tripla, certo? Inicialmente a gente tem a primeira ligação ali. Agora vai entrar um segundo orbital de cada átomo e teremos somente a possibilidade de fusão de orbitais em eixos paralelos. Então teremos uma ligação π ali. Depois tem que ter um terceiro orbital, né, no eixo transversal ali, que a gente não consegue desenhar em 3D, mas eu tentei desenhar ali. Essa fusão dos orbitais também vai ser em eixos paralelos, ou seja, mais uma ligação π. Então, só para deixar bem claro, ó, primeira ligação, mesmo eixo, ligação sigma, do orbital P para o orbital P. A segunda ligação, eixos paralelos, ligação π do orbital P para o orbital P. Ligação π para ser terceira ligação, né? Orbital P para orbital P. Beleza? Uma coisa que a gente pode usar para resumir. Toda ligação simples é ligação sigma, certo? Toda ligação simples é ligação sigma. Ligação π vai aparecer quando? Nas duplas e nas triplas. Mas é bom lembrar, na dupla e na tripla, a primeira é sigma, o resto é π. Agora a gente vai falar de um outro assunto chamado hibridação de orbitais. O que é hibridação de orbitais? A hibridação de orbitais ela vai surgir a partir da fusão de orbitais de diferentes subníveis, porém de um mesmo nível, dando origem a novos orbitais, orbitais híbridos, tá bom? Vai ocorrer em 3 situações, no berílio, no boro e no átomo de carbono, tá bom? Daqui a pouco a gente vai entender isso melhor. Primeiramente a gente vai estudar 3 elementos químicos, que são berílio, boro e carbono. Vamos conferir a configuração eletrônica do berílio, número atômico 4. A gente percebe aqui, ó, um S2, 2S2. O berílio tem elétrons completos no subnível 1s e elétrons completos no subnível 2s, certo? E nesse caso, os orbitais estão completos. Isso quer dizer, então, que o berílio não faz nenhuma ligação, de acordo com a nossa configuração, né? A ligação se dá a partir de fusão de orbitais com elétrons desemparelhados. O berílio sem nenhum elétron desemparelhado, sem nenhuma ligação, certo? Não faz nenhuma ligação. O boro, fazendo a configuração 1s2, 2s2, 2p1, ele vai possuir um elétron desemparelhado. Então o boro vai fazer uma ligação, beleza? Carbono, 1s2, 2s2, 2p2, fazendo a sua distribuição de elétrons nos orbitais, a gente percebe que o carbono possui 2 elétrons desemparelhados. Logo, o carbono vai fazer 2 ligações. Todo mundo lembra disso? Lá na química orgânica, o carbono é tetravalente, ou seja, ele faz 4 ligações. E por que aqui está dando 2? Tem alguma coisa errada aí, né? Na verdade, ocorre um fenômeno chamado hibridação de orbitais. Outro ponto que vale a pena a gente comentar é que esses 2 elementos, berílio e boro, não seguem a regra do octeto. No caso do berílio, é um metal alcalino terroso, mas apesar disso, ao invés dele doar elétrons fazendo ligação iônica, ele compartilha elétrons e faz ligação covalente. Isso ocorre devido ao alto potencial de ionização. O berílio é um elemento que tem apenas 2 camadas e possui um raio muito pequeno. Então, ele, devido a essa proximidade muito grande do elétron mais externo ao núcleo, ele tem dificuldade para perder esse elétron. Consequentemente, ele vai fazer ligações covalentes, vai fazer 2 ligações covalentes, como a gente pode ver o exemplo aqui, certo? No caso do boro, família 3A, possui 3 elétrons na camada de valência. Ao invés dele perder esses 3 elétrons, ele compartilha os 3 elétrons e se estabiliza com 6 elétrons na camada de valência. Então não segue a regra do octeto, certo? Vamos tentar entender então a hibridação de orbitais. A hibridação de orbitais é a mistura de orbitais puros de diferentes subníveis
porém de um mesmo nível, né, de uma mesma camada, formando novos orbitais, que a gente vai chamar de orbitais híbridos. Existem basicamente 3 tipos de hibridação: hibridação sp3, sp2 e sp. Pegando aqui o primeiro exemplo, hibridação sp3. A hibridação sp3 ocorre no carbono quando está fazendo simples ligações. Essa é a configuração eletrônica do carbono: 1s2, 2s2, 2p2. O que vai acontecer nesse caso? Esse elétron do subnível 2s, ele salta para o orbital vazio e ali a gente tem agora 4 orbitais com elétrons emparelhados. E quando esse orbital 2s e os orbitais 2p se unem, darão origem a 4 novos orbitais, cada um com um elétron, e esses orbitais são idênticos um com o outro. Esses orbitais serão chamados de sp3. Beleza? Então, o carbono, quando faz simples ligações, tem cada um dos orbitais, né, são 4 orbitais, com hibridação sp3. Por isso que a gente chama de orbital híbrido. Se originou da união de orbital s com orbitais p. São 4 orbitais, então, sp3. O carbono vai fazer 4 ligações. No caso aqui do metano, carbono ligado a 4 átomos de hidrogênio. Temos ali os 4 orbitais relacionados às ligações do carbono. Cada orbital vai se unir a um orbital s do hidrogênio. Então a gente tem ali 4 ligações, certo? Essas ligações a gente vai chamar de ligação sigma, mesmo eixo daqueles 2 orbitais, tá bom? A gente vai chamar de ligação sigma de qual orbital para qual orbital? Orbital s do hidrogênio para sp3 do carbono, ou vice-versa, sp3 para s. Agora a gente vai para a hibridação sp2, ela vai aparecer quando temos o carbono fazendo uma ligação dupla, ou no caso do átomo de boro. Então, o mesmo fenômeno acontece, né? O elétron sai daquele orbital 2s e passa para o orbital 2p, e assim a gente tem 4 orbitais com elétrons emparelhados. Então, teremos aqui uma fusão de um orbital s com 2 orbitais p, dando origem a 3 orbitais sp2. Um terceiro orbital p vai ficar puro, ou seja, não hibridado, não misturado, certo? E esse orbital pz a gente já vai ver qual será a função dele na molécula aqui. Então, o exemplo que eu vou utilizar é o eteno ou etileno. Teremos aqui um carbono ligado a outro carbono por ligação dupla. Então a gente já sabe, a primeira é sigma, o resto é π. Primeiramente a gente vai ter a ligação carbono com carbono em um mesmo eixo, ligação sigma, certo? Qual orbital para qual orbital? O carbono que faz uma dupla, sp2. Para o carbono que faz uma dupla, sp2. Sigma de sp2 para sp2. Agora a gente vai colocar as demais ligações. Ligação carbono-hidrogênio, 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 certo? Essas ligações carbono-hidrogênio são do tipo sigma sp2 para s. Sempre assim, o carbono que faz uma dupla, sp2. Então, sp2 para s, sp2 para s, sp2 para s, sp2 para s. Certo? Terceira parte aqui. E para finalizar, falta a segunda parte da ligação dupla do carbono. Então, a primeira é sigma, a segunda é π. Ela vai ocorrer a partir de eixos paralelos. E que tipo de ligação é essa daqui? Ligação π de qual para qual? O orbital p. Orbital p. Por quê? Como a gente viu ali, ó, o orbital pz é o orbital puro. Ele vai ser responsável pela participação da ligação π. Certo? Então ele vai ficar puro para participar da ligação π. A ligação π é sempre de p para p. Carbono que faz uma dupla tem hibridação sp2. O carbono que faz apenas simples, hibridação sp3. Então, outro exemplo de hibridação sp2 é o boro, que vai ocorrer fenômeno semelhante, né? O elétron do subnível s passa para o orbital
do subnível P, então teremos aqui a possibilidade de formar 3 ligações. Tem um orbital P do boro que vai ficar vazio, então ele não vai participar de nenhuma ligação, enquanto que os 3 orbitais restantes, que são chamados de orbitais sp2, orbitais híbridos. Por último, a gente tem a hibridação sp. Ela vai aparecer quando o carbono faz uma ligação tripla ou 2 ligações duplas. E também ela aparece no caso do berílio. Pegando o exemplo ali do carbono, o mesmo fenômeno, aquele elétron sai do subnível S e vai parar no subnível P. E assim a gente tem 4 ligações que o carbono vai fazer. Mas aqui junta um orbital S com um orbital P, dando origem aos híbridos S e P. E os outros dois orbitais P, que são PY e PZ, eles vão dar origem à ligação π. Como exemplo eu peguei aqui o etino ou acetileno, que é o carbono ligado a um hidrogênio e fazendo ligação tripla com o segundo átomo de carbono e esse também ligado a um átomo de hidrogênio. Vamos tentar entender a partir dos exemplos aqui. Primeiramente, a gente tem uma fusão dos átomos de carbono em um mesmo eixo, ou seja, uma ligação sigma carbono com carbono. O carbono que faz uma tripla, sp. O carbono que faz uma tripla, sp. Sigma de sp para sp. Depois a gente tem as ligações carbono e hidrogênio. Vou colocar ali, ó. Ligação simples é ligação sigma, sp. Ligação simples é ligação sigma de S para sp. Agora a gente vai para as demais ligações do carbono. Então, segundo eixo aqui, ó, eixos paralelos, ligação π, de P para P. Terceira ligação aqui, que é a ligação tripla, né? Então, a terceira ligação, também eixos paralelos, P para P. Certo? Então, dessa maneira que temos a hibridação sp. Outro elemento que tem hibridação sp é o berílio. Acontece o mesmo fenômeno, aquele elétron do subnível 2s salta para o subnível 2p e assim a gente tem uma hibridação de um orbital s com um orbital p, dando origem a orbitais híbridos s e p. Agora, para finalizar esse conteúdo, eu vou fazer o exercício número 2 da apostila. Na molécula HOOH, que a gente tem o nome dela, peróxido de hidrogênio, as ligações entre os átomos são da esquerda para a direita. Aí ele vai perguntar se é sigma ou π e de qual orbital para qual orbital. A dica que eu dou para vocês é a seguinte: ligação simples é ligação sigma. A ligação dupla ou tripla, a primeira é sigma, o resto é π. Nesse exemplo a gente não tem ligação dupla, então não tem por que ter ligação π. Com isso a gente já elimina A, amor, e elimina a letra B de Bosque, certo? Então a gente já sabe que H com O é simples, é sigma. O com O é simples, é sigma. O com H, simples, é sigma, certo? Agora basta a gente descobrir os orbitais de hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio a gente já sabe, orbital S. Oxigênio, orbital P. Então a primeira é sigma de S para P. A segunda, oxigênio com oxigênio, P para P. A terceira, oxigênio para hidrogênio. Então é P para S ou S para P. Tem resposta? A resposta ficou letra D de dado. E assim a gente termina a aula de hoje. Espero que tenham entendido o conteúdo. É um conteúdo um pouco mais difícil, exige um pouco mais de atenção, mas qualquer dúvida pode procurar nos endereços abaixo. Tchau para vocês e até semana que vem.